E aí, amigos da Rádio Fute Mais, no último capítulo da nossa série de entrevistas com o historiador Michael Serra, vamos descobrir a verdade. O São Paulo foi rebaixado em 1990? Com vocês, Michael Serra. Ao invés de ir para 1990, afinal de contas, o São Paulo foi rebaixado ou não foi? Também não foi rebaixado. E isso, novamente, sempre quando eu falo aqui, geralmente as pessoas que acusam que deveriam mostrar os 11 da prova, que às vezes quando uma coisa não existe, é difícil você provar que não existe, porque, eu não quero entrar em discurso filosófico, por exemplo, provar Deus ou não sei o que, mas é um pouco a mesma dificuldade, porque quando algo não existe, você não tem como tangenciar. Mas nesse caso, por exemplo, a gente tem muitos documentos que provam o contrário, que não houve rebaixamento. Vamos começar a história lá do começo. Tudo isso começa por causa de uma confusão do Campeonato Paulista de 1987. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no fim do primeiro turno daquele campeonato, o Corinthians estava para ser rebaixado. Depois eles fizeram uma arrancada e tal, até disputaram a final do campeonato com a gente, o São Paulo foi campeão. Mas lá no primeiro turno, eles estavam para ser rebaixado e começou um papo estranho, assim, talvez mude o regulamento para o ano que vem o Corinthians não cair, uma coisa do tipo. E aí, nessas mudanças e tudo mais, quem foi prejudicado foi quem realmente caiu. Eles chegaram a mudar alguma coisa do regulamento ali, e aí, teoricamente, mudar o regulamento. Aliás, os regulamentos antigamente eram terríveis, porque todo ano mudava. Porque tinha brecha justamente, não é que era uma coisa totalmente legal, as pessoas davam um louco na cabeça, vamos mudar tudo. É que haviam brechas nos regulamentos, brechas pensadas para que justamente pudessem mudar e fizessem as zonas que eles queriam fazer. Enfim. Aí nisso, quem foi prejudicado foi a Ponte Preta e Bandeirante, foram rebaixados, só que eles entraram na justiça para não ser rebaixados. Aí deu um rolo louco, teve umas coisas bizarras em 88, o time entrar em campo, e a Ponte Preta e o Bandeirante entrar em campo e os adversários não entrarem para jogar contra ele, aí eles ficavam sozinhos numa metade do gramado, de correr e atravessar o campo para fazer gol. Nem lembro se teve isso, mas enfim, teve o ato de entrar em campo sozinho no gramado esperando um jogo que não aconteceu. O que aconteceu efetivamente? Aí a partir de 88, a Federação Paulista promoveu 2 times da segunda divisão, né? Porque tinha outro nome na época. E enfim, ninguém caiu. E aí em 89, mesma coisa, subiu mais 2, ninguém caiu. 90, mesma coisa, subiu mais 2. Chegou num ponto de ter, se não me engano, acho que eram 24. 1990 eram 24 clubes, tinha saltado de 18 para 24. E o que acontece? No regulamento do Campeonato Paulista de 1990, tá lá escrito que para 1991 não haverá rebaixamento. Beleza. Só que o Campeonato de 90, de novo, Copa do Mundo. Copa do Mundo sempre para atrapalhar a história do São Paulo. Ano de Copa, o regulamento teve que ser meio bizarro para manter em atividade alguns clubes durante a Copa de 90, então aí fizeram a repescagem no regulamento para levar uns times. Enfim, aí o São Paulo foi um campeonato horrível, isso é uma coisa que vamos lembrar do tosco do São Paulo, me dando bem. E o São Paulo não foi bem. Resumindo, não se classificou nessa repescagem, terminou em 15º. 15º entre 24 clubes. E aí que tá. O regulamento dizia que não haveria rebaixamento, mas também dizia que os clubes no ano seguinte seriam divididos em grupos diferentes. Como também em 90 já tinha sido. Em 90 também já eram 2 grupos. Tinha um grupo considerado mais forte e um grupo mais fraco. Em 91 seria a mesma coisa. Um grupo considerado mais forte e um grupo considerado mais fraco. Eles pensavam isso justamente para atrair um público maior nos jogos dos times grandes. O time grande não jogar com um muito mais fraco e não ter público de 1000 pessoas. Uma coisa do tipo. Então mas no fim, os 2 grupos disputavam o título nas fases finais. Isso aconteceu em 90 e ia acontecer em 91. São Paulo, tendo 15º, acabou na configuração dos grupos no grupo dos mais fracos. A questão foi somente essa. Qualquer jornal, reportagem de antes de começar o campeonato, por isso em 90, falava que não haveria rebaixamento. Não haveria rebaixamento. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, placar tem uma reportagem interessante falando do Juventus, que o técnico do Juventus falava, olha, como não vai ter rebaixamento, eu posso ficar mais tranquilo na relação do meu time, não precisa ter tanto, a gente não precisa gastar tanto, não precisa fazer não sei o que. Vai ser tranquilo. Não vai ter rebaixamento. Todo mundo considerava que não ia ter rebaixamento. Ok.
Só que nisso, ainda durante o campeonato, justamente na época dessa repescagem, época boa do mundo, os finais de papo, deu a louca num dos dirigentes da Federação Paulista que, tipo, porque na verdade a Federação Paulista vinha aumentando o número de clubes numa tentativa de. É uma coisa, um pensamento totalmente maluco, mas eles iam aumentando o número de clubes numa tentativa de diminuir o campeonato. Eles queriam diminuir para 16 times até as suas casas, mas eles não conseguiam porque, primeiramente, quem tá na primeira divisão tinha direito a voto, com peso maior, para votar no presidente da federação. Então era uma coisa meio difícil para um presidente se manter presidente da federação, diminuindo o número de clubes. Perdia a voto. Mas a ideia era que diminuísse para valorizar o campeonato. Então a solução salomônica que eles pensavam é: vamos fazer isso, vamos elevar o número de clubes, mas manter eles em clubes diferentes. Aí só na fase final eles se classificam. Mas aí na chave principal tem jogos de maior nome, não sei o que, e na chave menor não, mas todo mundo está disputando o mesmo campeonato. Aí, então, ainda com o Campeonato Paulista já rolando, em 1990 rolando, o Gerbrand começou a vazar em bastidores que pro ano que vem ele queria mudar o campeonato. E pro ano que vem ele ia realmente fazer o campeonato só com 16 times, não sei o que, iria rebaixar um monte, iria rebaixar do 15º ao 24º. E, tipo, um jornalista comprou essa ideia na Folha de São Paulo. E aí, quando acaba o Campeonato Paulista, na última rodada do Campeonato Paulista de 1990, que o São Paulo goleou no Noroeste, ele fala que o São Paulo foi rebaixar. Tipo, do nada. Baseado nas vontades do Gerbrand da Federação Paulista. E o jornalista comprou essa ideia sem pesquisa. Ele aceitou, como a autoridade que o Gerbrand era, simplesmente aceitou a versão do Gerbrand. Vou publicar isso aí, e ele acreditou nisso, até hoje ele acredita nisso. Não, rapaz, foi puxado, porque o Gerbrand falou que era, e era isso, tipo, desconsiderando o regulamento, e principalmente desconsiderando coisas ainda maiores e com valor legal maior que o regulamento, que era o que dizia o CND. O CND era o Conselho Nacional de Desportos. O CND, naquela época, hoje não existe mais, mas ele era a autoridade máxima em tudo que é referente à organização dos campeonatos no Brasil e tudo mais. E lá dizia que um regulamento só poderia ser alterado caso 80% dos participantes do Conselho Arbitral decidissem alterar aquele regulamento para o ano seguinte. Decidissem cancelar. Decidissem virar a mesa. Por isso que eu falei que existiam brechas previstas por lei. Pela lei máxima do país na época, era possível mudar o regulamento se 80% dos clubes decidissem mudar aquele regulamento. Agora imagina, se de 80% de 24 clubes iriam decidir pelo rebaixamento deles mesmos. Tipo, os clubes nunca iriam aprovar isso. Então, e uma coisa importante, é que esse mesmo CND dizia que quem mandava, quem organizava os campeonatos, quem decidia a forma dos campeonatos, eram os clubes, não era o presidente, não era a vontade louca do Gerbrand falar, eu quero fazer isso. Não, o Gerbrand, as federações na época, obedeciam à vontade dos clubes, obedeciam ao Conselho Arbitral. Era o Conselho Arbitral que definia tudo. Colocava no regulamento, aí eles tinham que seguir o regulamento, e a federação a força dela era fazer valer o regulamento. A federação, a única coisa que ela tinha que fazer era agendar as tabelas, era decidir data. A federação não tinha poder nenhum de decidir nada de como é que seria a forma do campeonato naquela época. Isso mudou alguns anos depois, quando acabou o CND. Mas até então, enquanto o CND estava em vigor, a federação não pitava nada. Por isso que eu falo, a reportagem da Folha de São Paulo foi totalmente responsável, porque ela não sabia de nada, nem isso ela sabia. Tipo, não era a federação que tinha o poder de decidir nada ali. E eles simplesmente caíram na ficha, contrariando a própria Folha de São Paulo de meses antes, falando que não ia ter rebaixamento. Então, a reportagem de valores zero é a única coisa que existe, falando, rebaixamento publicado até hoje, de época, e que não vale nada porque é uma totalmente sem valor, sem peso, sem análise de contexto, sem conhecimento das normas, dos regulamentos, enfim, lixo. Espero que você tenha gostado das nossas entrevistas com o historiador Michael Serra aqui no nosso canal. Siga a Rádio Fute Mais, a gente sempre traz aqui as narrações dos jogos, entrevistas, notícias de última hora, então fique ligado, tudo sobre o São Paulo aqui na Rádio Fute Mais.